Olá pessoal do nosso canal do YouTube da Fisioterapia Campus. Agora a gente vai disponibilizar uma das lives que nós realizamos durante o mês de abril com o professor Maurício Gomes. Espero que vocês gostem, não deixem de se inscrever no nosso canal, deem o seu like e ative a notificação para que vocês recebam todos os nossos vídeos, tá ok? Um abraço. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aliás, boa tarde ainda, né? 5 horas da tarde. Vou pedir para vocês aguardarem 2 minutinhos para a gente poder conferir toda a parte de conexão. O professor Maurício Gomes também poderia fazer a conexão aqui com a gente nesse bate-papo, nessa live. E também aguardar o pessoal que vai entrando ao longo da nossa transmissão, tá bom? Pessoal que for acessando, pessoal que for entrando na live, já pode ir dando um oi, já vai falando da onde é, porque logo logo a gente já começa o nosso bate-papo, tá bom? Ó, já tô vendo algumas pessoas aqui entrando, o professor Antônio Carlos, que eu tive o prazer de trabalhar lá em Dayatuba. Um abraço, professor. Deixa eu só colocar aqui pro professor Maurício Gomes conosco. Pessoal que já entrou na live, fala como está a parte de áudio pra gente, por favor, como está a parte de imagem, tá ok? Ó, já vi a Bárbara também, que foi minha aluna, o coach Tomás, se eu não me engano, trabalha lá com o pessoal do Comitê Paralímpico, né, Maurição? É o Leonardo Tomazello, head coach da seleção de natação paralímpica. Legal, lá o professor Antônio Carlos também, o pessoal falando que tá tudo ok com a parte de som. Ótimo, pessoal, então só mais 2 minutinhos, o pessoal já está acessando, já está entrando. Ah lá, o Juan falando que já foi aluno do Maurício, a Bárbara falando que o áudio está ok. Ótimo. Pessoal, qual que é a ideia, né, desse bate-papo, na verdade? Né, a gente conversou um pouquinho sobre a fisioterapia. Ó, professor Daniel Xavier, ó, que honra. Caramba, que honra. Um dos nossos coordenadores, cuida de toda a parte da área de oncologia das nossas pós-graduações. Bom, gente, qual que é a ideia? Hoje a gente vai inaugurar uma sequência de 22 lives que nós programamos agora para o mês de abril. Então, todos os dias da semana nós vamos ter lives, tá bom? Onde nós vamos abordar temas diversos. Teve muita gente falando assim, vocês vão falar só de corona, vocês vão falar só de Covid-19? Não. Óbvio que é inevitável a gente não abordar esse tema, tanto que hoje mesmo na live a gente vai abordar o cancelamento dos jogos, tanto olímpicos como paralímpicos. Mas a ideia é a gente aproveitar esse mês que a gente teve que ficar mais isolado, teve que ficar um pouco mais em casa, para que a gente consiga se atualizar, para que a gente consiga aí desenvolver a nossa parte profissional também dentro desse período, tá bom? Já vi um monte de gente entrando, um monte de ex-aluno aqui do Maurício, que eu sei que já fez curso com ele, a Flávia, o Ed, o Andrei, que foi aluno meu do Pilates, a Edilane, que foi aluna minha de pós de neuro. Enfim, sejam muito bem-vindos. Ó, o André, que deu aula pra gente junto com o professor Matheus no módulo de treinamento funcional. Enfim, só gente da casa. Sejam todos aí muito, muito bem-vindos. Vou pedir pro professor Maurício se apresentar um pouquinho. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Maurício, sou professor aí da Fisioterapia Campus. O pessoal está conseguindo me ouvir legal? Tá, para mim tá chegando ótimo o áudio, Maurição. Tá joia. Sou um dos professores da pós-graduação de fisioterapia ortopédica, traumatológica, ortopédica desportiva, com ênfase em terapia manual da Fisioterapia Campus e outros cursos de extensão da Fisioterapia Campus. E tive o privilégio, né, de participar nas últimas edições de Jogos Paralímpicos com a Seleção Brasileira de Natação Paralímpica. Não sou mais efetivo da equipe, né, não trabalho mais diretamente com eles, mas hoje tenho o privilégio de participar de grandes eventos, de grandes missões, para poder auxiliar a Seleção de Natação Paralímpica. Então, desde 2011,
eu já trabalho com esporte paralímpico e tem sido um privilégio maravilhoso. Legal. Bom, a ideia, como eu comentei com vocês, é ao longo desses 50 minutos, 55 minutos, a gente falar um pouquinho sobre a atuação, né, do fisioterapeuta dentro do esporte paralímpico. Algo que quando o Maurício, eu acho que iniciou, era algo ainda meio incerto e hoje a gente já tem algo muito bem consolidado. Maurício, fala para o pessoal um pouquinho como que foi a sua primeira experiência com o esporte paralímpico e como que hoje você vê a presença do fisioterapeuta dentro dessa frente. Então, Paulo, eu entrei no Comitê Paralímpico em meados de 2010 para 2011. Um profissional que fazia parte da equipe multidisciplinar, foi meu professor de graduação na faculdade. Me convidaram para fazer um teste, né? Eu fui participar de uma semana de treinamento. Até então, na época, não existia o CT Paralímpico, que hoje está situado lá na cidade de São Paulo. Então, a Seleção Paralímpica de Natação, ela se reunia em períodos anuais, onde os atletas se reuniam, e dentro de uma semana a equipe técnica fazia as avaliações técnicas, avaliações médicas, enfim. Era uma semana de treinamento onde todos se reuniam para analisar como estavam os atletas. Eu fiz esse teste e, ao final do teste, falaram que eu tinha que me preparar, que num prazo de 35 dias eu tinha que estar com o passaporte na mão para poder fazer minha primeira viagem internacional para a Inglaterra, numa competição, e desde lá eu nunca mais saí, né? Legal. E já vou lançar uma primeira, não é nenhuma pergunta, é Sim, um claro. comentário. Eu queria que você falasse um pouquinho que uma vez eu estava conversando com um fisioterapeuta também, e a gente estava falando sobre a questão de esporte de alto rendimento, e eu falei para ele, eu falei assim, olha, esporte de alto rendimento, que ele até falou assim, nossa, eu vejo muito atleta, né, que acaba envelhecendo muito rápido, acaba até alguns morrendo de forma precoce, né, com uma idade precoce. Falou, pô, esse cara sempre fez atividade física, não era para ele ter uma saúde excelente? Eu falei assim, Sim. meu amigo, tudo que é alto rendimento, ele não tem nada de saúde, né? E dentro disso, eu queria, como que é o alto rendimento pro para-atleta? O pessoal tem aquela ideia de que o para-atleta, ele faz o esporte por um hobby. Como que é isso daí? Eu sempre costumo iniciar minhas aulas nos cursos de extensão e pós-graduação aí na Fisioterapia Campus e em outros lugares que esporte é saudável. Esporte de alto rendimento não é tão saudável assim. Esporte de alto rendimento é você trabalhar sempre além do limite. É inevitável que, quando a gente fala do contexto do paradesporto, o início do paradesporto realmente foi voltado para um contexto social, uma inclusão social de pessoas com deficiência, de reintegração à sociedade. Né? Indiscutivelmente, sempre houve uma discriminação por parte da sociedade em pessoas com deficiência. Então, o esporte para deficiente teve esse início dentro de um contexto social. Ao longo dos anos, isso mudou, tá? Hoje, isso não existe. O atleta paralímpico, ele é, sem sombra de dúvida, um atleta de alto rendimento. Ele é levado ao limite, além do limite, dentro das patologias que cada um deles apresenta. Então, independente das disfunções, ele é exigido no seu máximo, né? Eu, ao longo do tempo que eu entrei, principalmente aproveitando a oportunidade que o coach Tomazello está aqui, uma das pessoas mais competentes que eu já tive o privilégio de trabalhar, né? Ele é levado ao limite dele. Não existe mais contexto social. O que existe hoje é índice, é competência, é perfil de rendimento. Ou o atleta tem alto rendimento ou ele não tem alto rendimento. Né? Ao longo dos anos eu tenho visto essa mudança dentro do paradesporto, tá? Onde a competitividade está cada vez maior e, sem sombra de dúvidas, os Jogos Paralímpicos é um dos maiores cenários esportivos do mundo hoje na atualidade. Isso acabou servindo de vitrine, né? Eu acho que para muitos
atletas poderem mostrar que, na verdade, é o que nós, né, fisioterapeutas, a gente já vem falando há muito tempo, que uma deficiência não é uma incapacidade absoluta, né? Pelo contrário, a gente vê aí pessoas com algumas limitações físicas e intelectuais que têm desempenhos atléticos aí muito superiores a indivíduos ditos normais, né? Então, É, eu acho que isso que é o legal, né, do paradesporto, é que ele vem mostrando. a grande riqueza do paradesporto é que você entra com uma mentalidade assim: meu Deus, quem é deficiente aqui? Sou eu, que sou perfeito e murmuro com simples quebrar de unha da ponta do meu pé? Ou esse cara que faz da deficiência dele um mecanismo de força, de impulsão para frente e faz algo fora do normal para o contexto dele, para a deficiência dele. Então, o esporte paralímpico é, sem sombra de dúvidas, algo fantástico, né? E, Formidável. e já aproveitando, Sim. como que é o que talvez é a maior dúvida do pessoal assim, tá, e aí, o fisioterapeuta que trabalha com para-atleta, ele trata, ele cuida da parte da lesão inicial desse atleta, ou ele trabalha mais focado na parte de como se tratar um atleta geral? Não, é claro que a gente não pode levar em consideração as diferentes patologias que apresentam dentro desse contexto. O atleta no atleta paralímpico ele tem que ser avaliado num contexto geral. É claro que a gente separa, né, as suas limitações, mas o que é importante frisar? Com a evolução do esporte mundial, né, e o paralímpico não se abstém a isso, fica claro que cada dia mais o esporte está sendo mais competitivo, tá? As barreiras elas têm que ser quebradas incansavelmente, ou seja, limites são quebrados incansavelmente. Um atleta bate um recorde hoje, daqui 3 dias outro vem e bate o recorde dele, e assim, é uma competitividade absurda. Os padrões antidopagem, eles vão se atualizando também, né? Então, o que acontece? Com essa rigorosidade da UADA, que hoje é um órgão de prevenção ao combate da dopagem, o esporte mundial, olímpico e paralímpico, ele começou a perceber que precisaria de recursos maiores que fugissem da possibilidade de uso de medicamentos, de recursos que provavelmente cairiam no sistema de dopagem. A fisioterapia ela entra como um dos principais âncoras da equipe multidisciplinar, porque a fisioterapia ela tem digamos, a necessidade de dar manutenção nessa exaustiva carga de treinamento, como também na manutenção da performance desse atleta. A fisioterapia no contexto do paradesporto, ela trabalha em todos os segmentos: monitoramento, prevenção, atuamento clínico, enfim, né? O que é mais importante as pessoas entenderem? A fisioterapia no paradesporto, ela não foge à regra da fisioterapia desportiva. O que é mais importante, que o fisioterapeuta ele tem que saber um pouco, né, do contexto das lesões. Tem lesões que fogem à questão ortopédica, são lesões neurológicas, né, lesões degenerativas, lesões visuais, lesões intelectuais, todas elas. Então, é muito importante o fisioterapeuta conhecer essas lesões e, dentro de cada lesão, nós abstermos o máximo de produtividade desse atleta. É essa que é, que é o grande segredo. Eu, como trabalho também com acupuntura, eu lembro que um dos grandes, digamos assim, diferenciais que me levou ao Comitê Paralímpico, à seleção de natação, foi pelo fato de eu trabalhar com acupuntura e medicina tradicional chinesa. Por quê? Porque chegava no final, na semana das competições, nos mundiais, em Paralimpíada, os atletas entram num estado de tensão muito grande, ansiedade, e é inevitável, é extremamente normal.
né? Imagina só, a vida de um atleta em 4 anos. E aí o que acontece? Ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir. E por muitas vezes eram usados medicamentos para fazer esse atleta dormir. Medicamentos dentro daquilo que é permitido no sistema antidopagem, tá? Fique muito bem claro isso. Tudo dentro da legalidade, nada fora da legalidade. Né? O Comitê Paralímpico ele é muito sério nesse critério. Né? Então, há um cuidado muito rigoroso, né, nessa questão de medicamento, uso de medicamento, o que pode, o que não pode, enfim. Então, muitos dos recursos que eram usados para esses atletas descansarem, né, realmente dormirem, hoje são proibidos pela UADA. Então, foi necessário criar meios naturais eficientes para que esses atletas também descansassem. A acupuntura entrou como uma luva nesse nicho, né, como posso dizer. Então, o que acontece? Era muito interessante. Quando todo mundo começou a perceber que isso era interessante, aí todo mundo queria. Né? Por exemplo, um dos maiores recursos que a gente viu como um tratamento de recuperação muscular, a ventosoterapia. Por quê? Porque nos Jogos de 2016 o Michael Phelps usou uma coisa que é extremamente antiga, que realmente voltou a atenção para o mundo inteiro. Então, são técnicas, né, que, digamos assim, têm a capacidade de promover vários benefícios para esses atletas sem qualquer risco para a sua performance e principalmente para os preceitos que a UADA exige. Bom, você tocou num ponto que eu vou puxar, que é a questão da ventosoterapia. Sim. Qual que é o papel da ventosa? Tem muita gente que fala assim, ai, mas isso machuca, o paciente fica roxo, né? E como que a gente consegue usar ela dentro do esporte? Porque tem gente que acha assim, uma vez eu conversando com um aluno nosso, inclusive, a gente estava falando assim, teoricamente tem recursos que a gente faz que acaba deixando pessoas em níveis diferentes. Por exemplo, se você for ver uma Olimpíada, os resultados são muito parelhos, né? Você tem aí diferenças de décimos de segundos. Quando você assiste a Paralimpíada, você vê às vezes diferenças de provas muito grandes. Óbvio que daqui a pouco a gente vai falar da questão das classificações, mas existe também uma diferença do suporte que cada atleta tem, do suporte que cada delegação tem. Eu acho que você esteve lá dentro e você pôde presenciar isso. A diferença de uma estrutura de uma seleção paralímpica americana, paralímpica de alguma seleção europeia, paralímpica até mesmo do Brasil, que é hoje uma referência dentro do paradesporto. Mas a gente vê a ventosa como um recurso de baixo custo, né, e que a gente consegue ver uma diferença muito grande. Até esse aluno comentou, falou assim, no paradesporto, um dos dopings acaba sendo a fisioterapia, que se você tem uma equipe de fisioterapia que dá suporte, esse atleta vai conseguir ter um resultado muito maior do que um atleta que não tem esse suporte. Como que é isso? Você concorda com isso? Que a gente faz essa diferença tão grande no resultado no para-atleta? Tá. Eu inicio essa resposta com uma coisa bem polêmica, tá? Que eu falo com muita ênfase nas minhas aulas. Existe uma diferença muito grande entre ventosoterapia e pressão negativa causada pelas ventosas. Tá? Pressão negativa, qualquer pessoa faz. É simplesmente pegar uma ventosa, causar uma pressão negativa com bombeamento e você vai ter os efeitos ali. A ventosoterapia rege os preceitos da medicina tradicional chinesa. Tá? Então, é um profissional que tem a formação em medicina tradicional chinesa que pode trabalhar realmente com ventosa dentro desses preceitos. Tá? Dentro da pressão negativa da ventosa, um dos principais benefícios que a ventosa pode promover é a questão miofacial. Tá? Então, trabalha a questão da liberação miofacial, a questão da recuperação muscular pós-prova, relaxamento dessa musculatura. Então, assim, a ventosa ela tem essa particularidade.
É muito importante a gente definir isso, tá? Outra coisa que é muito importante, a ventosa, ela tem um detalhe que muita gente não leva em consideração. O quê? A ventosa ela tem que ser aplicada levando em consideração o perfil do atleta que você está tratando, do perfil do paciente que você está tratando. Eu não posso aplicar uma ventosa, por exemplo, num atleta da mesma forma que eu, por exemplo, digamos assim, vamos pegar um atleta com, digamos, uma formação congênita, né? Ele teve uma malformação de membros, enfim. Tirando a questão da malformação, a estrutura musculoesquelética dele é normal. Então, a ventosa pode ser aplicada exigindo o tecido muscular de maneira normal, como numa pessoa normal. Já uma pessoa, por exemplo, com alguma patologia degenerativa ou neurológica, eu já não posso. Então, digamos assim, essa quantidade de lesão visível após a aplicação, que aquele está mais roxo, esse está menos roxo, isso não é preceito, digamos assim, de eficiência da ventosoterapia. A ventosoterapia ela tem que ser avaliada pelo profissional, diferenciando o perfil do atleta, tá? Então, tem atleta que eu exijo um pouco mais e outro menos. E é muito importante a gente frisar aqui. Por exemplo, numa parte de recuperação ativa, pós-prova, pós-treino intenso, é muito importante o profissional de fisioterapia conhecer o perfil de recuperação metabólica desse atleta. Porque senão, se eu fizer uma aplicabilidade de ventosa com muita força, por exemplo, no outro dia ele está com muita dor e ele não consegue fazer nada. Então, aquilo que seria benefício acaba sendo malefício. Tá? Então, muitos alunos me perguntam, eu posso fazer ventosoterapia, liberação miofascial pós-prova? Pode. Você conhece o perfil de recuperação metabólica do seu atleta? Porque senão você faz uma liberação miofascial nele hoje e amanhã ele não consegue andar. Tá? E aí o que acontece? Se ele tem uma programação de fazer a liberação numa sexta-feira e correr no sábado, por exemplo, num atleta de corrida, ele não vai correr. Então, eu conhecendo o perfil do meu atleta, eu programo a aplicabilidade da ventosoterapia. É muito importante isso, você está entendendo? Isso é totalmente diferente para o aspecto clínico. Dentro da clínica, não, você não tem problema. Mas no esporte de alto rendimento, seja ele paralímpico e olímpico, tem que ter esse critério. E o único critério que difere entre o olímpico e o paralímpico é a questão de você entender o perfil do teu atleta, perfil patológico. Né? A patologia permite que eu faça a ventosoterapia de uma maneira mais intensa? Sim, aplico. Não, não aplico. Você entendeu? Então a gente tem que ter, digamos assim, esses critérios de diferença entre um atleta e outro. Legal. E já aproveitando isso, puxando uma das coisas que a gente já conversou antes, falou da questão do preparo psicológico e tudo mais. E aí, essa suspensão dos jogos? Como que... Você tem contato com vários atletas, né? Até acho que hoje o para-atleta mais conhecido aqui no Brasil é o Daniel, né? Até por todos os feitos que ele fez, né? É um atleta que você já trabalhou muito junto com ele. E aí, pessoal, fala um pouquinho, Maurício, para o pessoal que não é acostumado com o esporte de alto rendimento, o que a gente tanto fala, e eu falo a gente porque eu lecionei por um bom tempo a disciplina de fisioterapia desportiva. A gente fala muito sobre ciclo olímpico, a gente fala muito sobre macrociclo, sobre periodização não só de treino, mas periodização de programação, de reabilitação. Então, a gente até brinca em algumas reuniões falando assim, não, nesse período, se for para o cara estourar, que ele estoure aqui, porque dá tempo da gente recuperar e ele ainda chegar bem lá na frente. Como que o pessoal recebeu isso daí? E como que a sua visão como um profissional que está acostumado a trabalhar com esses ciclos olímpicos, como que você acha que isso vai impactar? O governo japonês já soltou, né, a data, né, que vai ser do ano que vem. E aí, muda muito nessa questão geral e para nós como fisioterapeutas? Bom, Paulo, o que eu posso dizer é que essa pandemia traz um novo capítulo da história da humanidade, né?
Nós sabemos que isso vai trazer mudanças, não somente para o esporte, mas para todos nós. É muito interessante que nessa semana que antecedeu a live, né, nesses dias que antecedeu a live, eu estava conversando com o coach Tomazello, né, com o Leonardo Tomazello, e também com a professora Ana, que é a head coach do rugby masculino, que trabalha na Unicamp, ela é mestre em fisiologia do exercício, profissional excelente. Eu estava conversando com eles, é muito legal, né? Todos eles falam dentro das suas modalidades, mas todos num grande consenso. É claro que cria uma tensão. A tensão ela é muito grande, ela é extremamente tensa, traz dúvidas na cabeça do atleta, realmente. E a equipe multidisciplinar da natação, eu falo da natação porque eu trabalho na natação, mas eu sei que todas as modalidades têm essa rica equipe multidisciplinar. O trabalho psicológico está sendo feito de uma forma, assim, digamos, em alta escala, né? Mas o que acontece? Conversando, por exemplo, com o head coach da seleção de natação, Léo, ele falou assim, Maguila é meu apelido dentro do contexto paralímpico, tá, gente? Então ninguém me chama de Maurício lá, que fique bem claro, né? Senão vocês vão ouvir isso aí e falar, como assim? E é claro que vai ter mudanças. Traz enorme, tá todo mundo muito inseguro, né? Conversando com a professora Ana, Maurício, os atletas portadores de cadeira de rodas, atletas com lesão racundular, alta, média, baixa, são atletas com um perfil de supressão imunológica muito grande. Então, assim, são atletas que têm queda do sistema imunológico por inúmeras situações, né? Não é nem por questão de hipomobilidade, mas por questões fisiológicas, né? Inclusive a gente teve já até um óbito, né, de uma para sim, muito triste. Né, do atletismo, se eu não me engano. Eu sinceramente, eu vi de relance, assim, vou procurar saber melhor. Muito triste se foi. Mas, assim, a questão é fato. A gente tem a convicção que esse vírus ele tem uma letalidade nas pessoas com morbilidades fisiológicas grandes, né? Então, havia uma tensão no que se diz respeito. E aí? Como é que vai ser? Será que vale a pena nós expormos esses atletas a uma competição? A gente vai saber que nem todo atleta chegaria no seu rendimento maior, melhor, ideal, porque, poxa, o CT Paralímpico está fechado, não tem como eles treinarem, todo o ciclo foi interrompido, né? A rigorosidade alimentar, né, a dieta alimentar é interrompida, por mais que os atletas se cuidam, muda, né? Então, o que acontece? Conversando com o Leonardo Tomazello, ele foi muito claro em dizer, foi digamos assim, um pensamento generalizado, tanto da comissão técnica, como dos atletas e como da diretoria do Comitê Paralímpico, né? Então, houve esse movimento mundial para o cancelamento dos jogos. E eu, como profissional, acho que foi a melhor decisão. E olha que situação extremamente complicada. Agora em fevereiro, no final de fevereiro, eu tive, né, que pedir dispensa para a seleção paralímpica pelo nascimento da minha filha, né? Inclusive mandar um beijão para meus filhos, né? Para minha esposa que está me assistindo. Beijo, amo vocês. E eu tive que pedir dispensa porque tinha uma competição na Itália, né? World Series. E, meu Deus, eles chegaram lá 3 dias depois e tiveram que vir embora, porque a competição foi cancelada. Então, você imagina a tensão dessa equipe que foi para lá. Eu era para estar junto, né? Mas muito tenso. Chegaram, graças a Deus, todos saudáveis, ficaram, de uma certa forma, monitorados e, graças a Deus, não houve nada. Mas, enfim, olha a tensão. Então, o Léo foi muito claro. Vai mudar, né? Hoje, até hoje, a gente tinha atletas
com índices já alcançados, alguns para alcançar. Nós temos agora um ano para conseguir novos índices. A questão é, será que esses atletas vão conseguir manter esses índices, né? Será que atletas que até então não tinham índice vão conseguir? Tudo muda. Na realidade, analisando a conversa com o Leonardo, resetou. O ano de 2020, ele vai resetar e vai começar de novo em 2021. E eu acho que dentro disso, eu acho que a gente pode falar que talvez a gente vai até agora se deparar com um microciclo de um ano. Exatamente. Né? Na verdade, a gente tinha 4 para poder preparar esse atleta. Tava a maioria dos atletas chegando em fase final agora de preparação, né? Alguns chegando no seu pico de rendimento, né? Que a gente fala que normalmente o atleta ele tem 2 picos, ele tem o primeiro pico, ele faz um platô com decréscimo, depois ele chega no segundo pico. Quando ele faz a periodização desse treino, desse processo, a gente tenta fazer com que ele chegue nesse primeiro pico, normalmente na prova que ele vai obter o índice para poder participar dos jogos, que é o que iria acontecer agora. Tem muito evento acontecendo. Você chegou agora recentemente, se eu não me engano, do Mundial de Natação. Mundial de Natação em Londres e dos Jogos Pan-Americanos de Lima, né? Que aliás... no intervalo curto, né? Então onde muitos atingiram o seu índice. E aí, agora a gente tem que, praticamente, esse pessoal está parado, porque diferente de alguns atletas olímpicos que tem toda uma estrutura em casa que ele consegue praticamente se manter ativo, a gente sabe que a realidade dos atletas paralímpicos não é na mesma proporção nem de patrocínio, nem de valorização financeira. Então tem muito para-atleta que está totalmente parado, né? E aí, como que vai ser esse desafio dessa preparação para daqui um ano, sendo que a gente ainda não sabe quando que a gente vai voltar a mexer com esses atletas? E como que você, como físio, projeta esse trabalho? Olha, Paulo, eu não posso deixar de ressaltar o excelente trabalho, por exemplo, que tem sido feito na seleção de natação pela equipe multidisciplinar. Né? Um trabalho fantástico, desde a fisioterapia até os técnicos, enfim, todos eles. Né? O trabalho que é feito lá é fantástico. Né? E eu acredito que nas outras modalidades não foge a regra. O que nós alcançamos até aqui, a gente vai tentar não perder muita coisa. Vai perder? Vai, isso é fato. Né? Mas é tentar não perder muito. Não perder muito. E dentro desse ano, a gente realmente não sabe quando vai voltar e como vai voltar, mas quando isso voltar, o ritmo vai ser, no meu ponto de vista, frenético. Vai ser trabalho duro. Vai ser trabalho duro. Então, vocês imaginam, tá? Esporte de alto rendimento não é para qualquer um, não, gente. Esporte de rendimento é resultado. Né? Foi muito interessante. No ano passado, estava tendo um programa na televisão onde o Cielo foi entrevistado e muita gente, muitas perguntas, inúmeras perguntas, né? E aí fizeram uma pergunta, eu não lembro qual era o contexto, e ele foi muito claro: tem medalha? Porque alto rendimento é medalha, é resultado. Porque se não tiver resultado, você entendeu? Então, meus amigos, todo atleta que está ali representando a seleção brasileira, ele sabe que ele tem que produzir, né? E o nível não está brincadeira, não. Eu tive em Londres no ano passado, nessa competição, o nível está absurdamente alto, né? Então, é loucura. Então, vamos ter que trabalhar dobrado para dentro desse ano, desse microciclo, recuperar o que foi perdido, o pouco que foi perdido, e chegar lá na melhor forma possível. Né? E é muito importante ressaltar que o Brasil realmente hoje é considerado uma das maiores potências mundiais no esporte paralímpico. E eu falo isso com muito orgulho e falo com muita propriedade. A fisioterapia brasileira hoje ela não fica devendo para ninguém. A estrutura que o Comitê Paralímpico montou
nos Jogos Pan-Americanos de Lima, né, no Peru, e em Londres, fantástico. Né? A gente, de certa forma, atraiu olhares meio que surpresos das ditas potências. Falaram, caramba, que estrutura é essa? Nem a gente tem. Então, para você ver, o Comitê Paralímpico tem investido assim, realmente pesado nesses atletas, porque sabe que realmente o Brasil tem muito para produzir. O Brasil hoje é motivo de orgulho no cenário do paradesporto mundial, sem sombra de dúvida. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Sim. Thiago. Gente, se quiserem mandando Thiagão, pergunta, podem ir mandando, que eu vou abraço, lendo. Eu vou mandando aqui para o professor Maurício. Mas só para não perder esse gancho, eu lembro de uma conversa uma vez que a gente teve, você falou assim, cara, eu tava lá, a gente fala que são os box, né, as áreas delimitadas, sim, lá sim. atrás da piscina. Assim, cara, eu tava lá trabalhando com um atleta, aí veio um cara de uma seleção de um outro país e falou assim, viu, o que você tá fazendo? Né, vem cá, vamos lá. E meio que você foi rodando aí em vários boxes dos outros países. E o pessoal ficou meio surpreso. Eu queria que você falasse assim, nesse momento de prova, o que o fisioterapeuta ele pode fazer com esse atleta? O que normalmente o que a gente faz com esse atleta ali nesse momento pré-prova? Vou até pegar o gancho da pergunta do Thiago, que ele perguntou se você é a favor da soltura miofascial momentos antes da competição. Então, o que a gente faz? Momento pré-prova, a gente sabe que tem muitos atletas que nadam várias provas no mesmo dia, né, Sim. ou no mesmo período. Às vezes até um pouco questionado por alguns profissionais a fato de ter uma classificatória e uma semifinal no mesmo dia, né? Como que o fisioterapeuta atua dentro desse processo? O que é muito interessante é que quando você está trabalhando num contexto desse, onde tem gente do mundo inteiro, profissionais, né, colegas, né, de profissão do mundo inteiro, o que chama atenção neles, na fisioterapia brasileira, é a capacidade de criatividade, né? A criatividade, né? Digamos assim, a capacidade de você improvisar, né? Então, essa coisa da gente improvisar, faz isso, faz aquilo, faz uma liberação, faz uma manobra quiroprática, osteopática, enfim, essas interatividades de especialidades realmente chamam a atenção dele. Porque é muito interessante. Tem hora que ele fala assim, pô, você está fazendo manobra de quiropraxia? Não, tava. Tá, mas aquela manobra ali é de osteopatia. Não, sim, também. Mas agora há pouco você está fazendo agulhamento, o que é? Não, aquele agulhamento é dry needling, e aquele outro já é acupuntura. Eu falo, mas caramba, mas peraí. Né? É exatamente, né? Como eu brinco nas minhas aulas. O cinto de utilidades do fisioterapeuta brasileiro é muito mais rico, né? Do que a gente dá para ver. O que eu percebo nos outros países é que eles trabalham com protocolos, né? Eles não estão errados. Claro que não. É admirável a disciplina de seguir os protocolos. Mas na competição, a gente não pode ter a cabeça fechada, né? E principalmente você acaba perdendo a individualidade desse atleta. Igual você falou assim, exatamente. Você conhece o ritmo metabólico, você conhece a fase de recuperação desse atleta. Exatamente. A interatividade do profissional ela é tão grande com o atleta que você conhece o perfil de cada um e você sabe aquilo que cada um precisa, principalmente naquele momento. Tem atleta que no período pré-prova quer ficar quieto. Não mexe com ele, deixa ele quieto. Você está entendendo? Então, às vezes, algum atleta fala, tá precisando. Não, deixa ele quietinho lá, ele está no momento dele, eu já conheço. Né? É muito importante ressaltar também aqui 2 profissionais que trabalham lá na seleção de natação, o fisioterapeuta, o Everton Araújo, o Rafael Martins, profissionais fora de série. Toda vez que eu estou integrado junto à seleção, me recebem de braço aberto, com uma humildade e deixando à vontade para trabalhar tudo com aquilo que eu sei. Mas, enfim, a gente tem que entender que nesse período a gente tem que improvisar tudo dentro daquilo que é permitido e que cada atleta precisa. Né? Eu lembro que uma vez um professor meu falou assim, por isso que eu acredito no doping fisiológico. O que é doping fisiológico? Que é produzido aqui e reflete no corpo, na prova. Então, tudo que você puder fazer
para impulsionar essa mente dele, que reflita no físico e ele vai lá e faz o melhor, é válido. Respondendo a pergunta do Thiago, né, um grande amigo meu, colega de formatura, de formação em acupuntura, depende, Thiago. Eu sou a favor desde que você tenha um conhecimento muito grande do perfil metabólico do seu atleta. Se a sua liberação miofascial tiver total condições de você impulsioná-lo melhor para que a atividade dele seja excelente, faça. Se não, não faça. Uma coisa que eu sempre falo, não somente para meus alunos, eu falo para meus atletas. Na dúvida, não faça. Entendeu? Não faça. Eu tenho um atleta que, antes de entrar na piscina, ele quer que eu faça uma manobra quiroprática. Olha isso, vem aqui e faz um ajuste para mim. Eu vou lá e faço um ajuste específico. Né? Eu vou lá e faço outro ajuste específico no outro atleta. Ou seja, cada um tem a sua necessidade. É impressionante isso. Todos nós somos requisitados, nesse momento pré-prova, de maneira específica. Não existe... dificilmente você vai encontrar igualdade no que os atletas necessitam. Né? Outro assunto polêmico, a crioimersão. Nós temos um assunto extremamente polêmico. Literaturas falam que é bom, literaturas falam que não é bom. A questão é, eu vi isso de profissionais extremamente experientes, não somente fisioterapeutas, mas fisiologistas de exercício, técnicos. Maurício, a questão é a seguinte, tem atleta que pede para entrar na crioimersão e ele sai de lá melhor do que antes. Top fisiológico. Eu vou mexer nisso? Jamais. O esporte de alto rendimento tem isso, gente. Né? É claro que se a literatura fala que não tem efetividade, dentro de um ciclo paralímpico de 4 anos, nós temos a responsabilidade e o dever de reeducar esses atletas e trazer essa informação à equipe multidisciplinar para que nós possamos trazer as evidências científicas atuais de não efetividade, de efetividade. Mas o que eu posso dizer para vocês é que no calor da competição eu não posso mexer nas superstições dos atletas, naquilo que ele acha que é bom para ele. Não mexo. Eu acho que você tocou num ponto que é crucial. Eu lembro uma vez um aluno me questionou assim: Paulo, qual que é a evidência científica daqueles tapas que o Cielo dá no peito? Eu falei assim, a ciência, eu falei assim, ó, essa ciência aqui, ó. Fala para ele assim, ó, você tá proibido de dar o tapa no peito antes de cair na piscina. Vai dar zica. Não vai nadar bem. Exatamente, ele vai cair na água e não vai saber nem como que ele vai começar o primeiro ritmo da abraçada dele. Por quê? Porque tem muito atleta que cria exatamente é como se fosse uma rotina, né? Como se fosse um mantra que ele tem que seguir para que ele tenha um bom desempenho, né? Então ele tem que entrar ouvindo um tipo de música, ele tem que ir lá jogar uma água na cara, ele tem que dar um tapa no peito. Alguns usam alguns recursos da físio também para isso, para se sentir bem, né? Ah, não, eu preciso de um ajuste, eu preciso de uma liberação. O Thiago até acabou de comentar, é exatamente isso que penso. Em equipes em que passei, queriam protocolos para todos. Mas instantes antes da prova, acho que o atleta é quem manda. Eu acho que... Sim, que eu perfeito. Eu acho que isso diferencia tanto a fisioterapia brasileira, que é a nossa capacidade de olhar o indivíduo de forma individual, né? Chega até a parecer uma redundância, mas eu acho que é ter esse tato, eu acho que isso é um cuidado que o Comitê Paralímpico de Natação brasileiro tem, e outros também têm, que às vezes já ouvi profissionais falando assim, poxa, a gente vê sempre às vezes os mesmos profissionais acompanhando esses atletas. Mas é que o pessoal tem que entender que não dá para pegar um atleta e soltar de paraquedas no meio de um jogo, de uma Olimpíada, sem saber todo o histórico desse atleta, sem ter acompanhado tudo isso. Você sabe, tem muito fisioterapeuta que em época de Olimpíada dorme no mesmo quarto do atleta, porque até a forma que ele dorme vai influenciar no período de prova dele, né? Minha primeira Paralimpíada foi em Londres, 2012. Cara, os dias que eu dormi muito
foram 5, 6 horas. Porque eu dormi muito, tá? Eu brinco com todo mundo. Enquanto todo mundo está trabalhando, a gente está paradinho, observando, monitorando. Mas quando todo mundo termina, aí que a gente começa, tá? Uma coisa que é muito interessante, a gente estava falando dessa coisa do cielo, bater no peito, uma coisa que é fantástica, tá? É dentro das provas de deficiência visual, tá? É uma loucura. Eu não consigo explicar, às vezes, em palavras, porque o sentimento, a energia do momento é fantástico. Ele está ali, ele sobe o bloco, eles não têm noção nenhuma, eles não estão vendo nada. Só sabe que tem uma piscina ali e Pular no tem vazio. uma multidão de gente ao redor. Não sabe onde, mas está ali. Então, é uma sinfonia de tapas no peito. Eu tenho comigo, e isso é um raciocínio meu, que nessa hora eles estão se batendo. Claro que para ter uma ativação do corpo, né, para acordar o corpo, mas é como se fosse uma ativação sensório-espacial deles. Como se fosse um sonar para saber onde eles estão, para sentir a piscina, sentir a água, né? Ah, por que o cara vai lá, baixa na piscina, joga água? Meu amigo, ele precisa sentir a água, ele precisa sentir a temperatura da água. Cada um Ele ele precisa se precisa. conectar, né, com... Exatamente. É uma coisa muito mais... quem praticou esporte de alto rendimento, eu acho que tem Arrepia, uma arrepia. explicação, né? Foi, meu Deus, eu lembro de 2012. Gente, quem acompanhou os Jogos do Rio 2016, o Brasil participou de uma prova de revezamento, 4, revezamento, eu não lembro agora, não vou. Gente, a multidão gritando para o Brasil é inexplicável o sentimento. Eu lembro que uma chefe de delegação da Holanda falou assim, o que é isso? Eu, em 25 anos de movimento paralímpico, eu nunca vi nada igual. Né? Então, assim, é fantástico, fantástico. Então, aproveitando que a gente comentou sobre essa questão da parte mental, né, do resultado, mandar um abraço para o professor Luiz Henrique. O professor Luiz Henrique Abração. é um dos professores aí que, na minha opinião, maiores referências que a gente tem aqui no Brasil do tratamento de dor, né, e ele trabalha muito com essa questão psicossomática. Inclusive é professor nosso da pós-de-oncologia também. Ó, o professor Nelson Serrão aqui também, falando que o tema é excelente. Um abraço, professor. Ó, Ed, tocou em um assunto peculiar. Bom, a gente já está indo para o final da nossa live, já quase, né? Faltam só mais 12 minutinhos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Maurício, que sempre isso, mesmo alguns profissionais da área sempre têm dúvidas sobre isso, sobre a questão da classificação. Às vezes a gente ouve muito assim, o atleta ele estava preparado, ele era um potencial medalhista, mas aí mudaram a classificação dele. Como que é isso? Isso muda? Quando isso muda? Como que funciona isso? E dentro dessa questão, quem são essas pessoas que classificam esses atletas? Um fisioterapeuta ele pode ser um classificador? Sim, pode. É uma das atuações que o fisioterapeuta pode trabalhar dentro do paradesporto. Ele pode se tornar um classificador. Existem cursos dentro do Comitê Paralímpico para classificadores nacionais, e você sendo um classificador nacional, você atendendo os critérios que o Comitê Paralímpico Internacional exige, você pode se tornar um classificador internacional. A classificação funcional dentro do paradesporto ainda é um assunto muito polêmico, né? Que envolve muitas situações desconfortáveis, desconcertantes, enfim, né? A professora Ana, né, da head coach do rugby de cadeira de rodas, está aqui, mandar um abraço para ela, agradecer ela pelas informações que ela me prestou durante essa semana. Então, o que acontece?
As classificações funcionais, elas avaliam um atleta em todas as suas funções, motoras, neurológicas e intelectuais. Então, por exemplo, o atleta com alguma deformidade física, ele tem que executar os estilos da natação na piscina, e ali os classificadores, que são especialistas em biomecânica, em fisiologia, enfim, eles avaliam esse atleta, tá? Em toda a sua complexidade. Lamentavelmente, Paulo, que isso fica muito bem claro, a classificação funcional paralímpica ela é muito subjetiva, tá? Ela depende muito da avaliação de interpretação daquele profissional. Tá? E a gente pode até, te interrompendo, a gente pode até falar, depende do momento de como o atleta está naquela época? Pode ser, pode ser. É difícil, mas pode ser sim. Tá? Às vezes o atleta não está bem, ele, naquele dia de classificação, aconteceu alguma coisa. Para isso que tem as possibilidades de recorrer, de pedir reavaliação, enfim. Mas o que está acontecendo, e isso é um tema que foi muito polêmico, né, nesse ano de 2019, que mudanças muito grandes foram feitas sem critérios. Eu lembro que, conversando com o fisiologista da Seleção Paralímpica, que é um profissional fantástico em fisiologia do exercício e em biomecânica, né, o biomecânico da seleção, né, não é nem o fisiologista, desculpa, o biomecânico, ele falava assim, meu Deus, precisa ter critério científico, está aqui, está disponível, por que não usa? Então a gente não sabe, né? Existe, quem sou eu para falar, né? Existe um meio político por trás, é inevitável, não tem como dizer que não. A questão é que o Brasil, no ano de 2019, no meu ponto de vista, que isso fique bem claro, foi extremamente prejudicado. Tá? Né? Alguns atletas conseguiram, mas a gente percebe que muitos atletas não conseguiram. Daniel Dias foi extremamente prejudicado com a classificação, reclassificaram ele. Né? Pessoas com deficiências menores que a dele, na mesma categoria que a dele, pessoa e ele com uma deficiência alta, subir, sabe? Não dá para entender. Por exemplo... A gente até brincou que foi muito mais levado em consideração o desempenho do que a limitação, né? Exatamente, não faz sentido. Pô, o cara não tem braço, o cara não tem uma perna. Pô, peraí. Mas o cara é muito rápido, e daí? Né? Ele treina, ele trabalha para isso. Exatamente, mérito dele, né? Vamos premiá-lo por isso, não penalizá-lo por isso, né? Trabalha muito. Por exemplo, André Brasil, né? Deixo aqui minha solidariedade para ele, que é um dos atletas mais disciplinados que eu tive o privilégio de trabalhar. Atleta, classificado como inelegível. Meu Deus do céu. Eu, particularmente, fico com dificuldade de entender, né? Mas, e isso é muito interessante a gente abordar nesse assunto, porque eu conversando com o Daniel essa semana, ele falou que nesse microciclo que se reinicia, há uma possibilidade de uma busca de melhora nesse sentido, de tentar criar um padrão mais científico, técnico-científico, e não tão subjetivo, porque, lamentavelmente, Paulo, a gente não pode deixar que a interpretação, você pode errar. Nós somos seres humanos e nós somos passíveis de erro. Os nossos erros sempre têm que ser pautados pelo excesso de cuidado e nunca pela falta. Os meus alunos vão dar risada, que eu falo isso toda hora. Né? Errar é possível, mas erra por excesso de cuidado, não por falta. Então, pera lá, esses erros é o quê? Eu não consigo entender. Então, há esperança, né? O Daniel falando que surge uma esperança para que o mundo inteiro possa exigir explicações e, quem sabe, os critérios voltarem a ser mais técnicos, né? Mais científicos do que subjetivos ou interpretativos, não desmerecendo a capacidade de conhecimento desses profissionais, que são
absurda, mas é interpretativo, é ser humano, e ser humano é passivo de erro. Então, ciência está aí para isso, estudo, né? Então, a ciência vai lá, faz o estudo técnico, não, está provado que então faça assim, né? Então, a classificação pode ser algo que possa vir a trazer novos rumos nesse ciclo e a gente ter grandes mudanças. Ou seja, tudo novo, muita coisa vai mudar. E a nossa expectativa, né? Que seja premiado o esforço, que seja premiado o desempenho, e que seja um nivelamento técnico e não simplesmente, vamos colocar pessoas com deficiências diferentes com resultados parecidos. Não. Aí Não, você vai acabar beneficiando o mínimo esforço, né? Não aquele atleta que se dedica mais. a gente que trabalha com paradesporto, sendo brasileiro, o nosso coração ele é patriota, né? Então a gente a gente se dói muito pelos nossos atletas. Tanto que a gente nem combinou com as camisetas, hein? Pois é, eu tô com a minha do Brasil aqui, porque eu além de profissional, eu amo de paixão o paradesporto. E o esporte de alto rendimento em si. Mas o que acontece? Cada um, é muito importante deixar claro aqui que a gente não está aqui brigando por desigualdades, muito pelo contrário. A gente quer que todo mundo alcance o seu máximo, independente das suas nacionalidades. Pô, o atleta chinês foi lá e bateu o recorde. Pô, ele está bem avaliado? Pô, mérito para ele, né? É muito bacana a gente ver que o mundo, né, a renovação mundial, ela está chegando, né? O Daniel mesmo fala, meu irmão, né, eu não sou mais o novinho de sempre, né? Ele está com quantos anos? Rapaz, agora você me pegou. Ele vai me xingar, porque eu não lembro a idade dele, né? Depois essa eu vou ficar devendo. Já aproveitando aqui, a Maria Carolina Santiago mandou um oi aqui é um atleta que eu tive o privilégio de conhecer em 2019, eu não conhecia pessoalmente, ela é deficiente visual, campeã mundial, né, gente? Então, assim, não é qualquer uma, não. Carol, beijo, campeã mundial, é a melhor do mundo. Na categoria dela, ela é a top de linha, né? Eu estava ansioso para vê-la nadar agora, nos Jogos em Tóquio, fica para o ano que vem. Né? Fica pro ano que vem. Uma série candidata aí. Gente, eu já vou começar a agradecer aqui algumas pessoas, porque daqui 2 minutos o Instagram derruba a nossa live, porque ele com 1 hora ele encerra a live automaticamente. Então, o Flávio Assunção, o professor Felipe Campos, lá de Barretos. Um abraço, professor, muito bom ter você aqui com a gente também. A Ana perguntou da questão do recovery, eu acho que a gente pode talvez fechar com isso. Maurício, você tem 1 minuto para poder falar a sua opinião sobre o sistema de recovery. O recovery é fundamental pós-prova, né? Então a gente tem que pensar que todo e qualquer artifício de recuperação ativa, metabólica desse atleta deve ser muito bem estruturada no pós-prova, porque como você falou, tem atletas que têm uma jornada de competição muito alta, várias provas. Então a gente precisa recuperar ele o máximo possível para que no outro dia ele chegue o mais recuperado possível. Então assim, como o tempo está acabando, seria impossível de abordar tudo, mas é extremamente importante um protocolo, né, de recovery, de várias formas de recuperação ativa para que esse atleta se recupere, durma bem e no outro dia chegue extremamente ótimo para a prova dele. Né? Gente, então já queria agradecer primeiro o Maurício pela disponibilidade. Obrigado, por ter aberto aí nosso cronograma de lives, como eu comentei no começo, são 22 lives que a gente vai fazer ao longo do mês de abril. Agradecer a todos os professores, agradecer a Ana, agradecer ao Tomazello que participaram com a gente também. Obrigado, gente. A nossa live. Eu falo, é muito gratificante para nós quando a gente sabe que nós estamos cercados de profissionais que nos dão suporte para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho, né? E eu acho que isso tem sido um mérito muito grande da parte paralímpica, da parte do paradesporto, que são pessoas extremamente dedicadas, extremamente estudiosas, né? E que levam isso muito a sério, e isso para nós é
É fantástico. Olha lá o Flávio falando que sou atleta de corrida de rua, estudante de fisioterapia, querem especializar em fisio no esporte. Seja muito Acabando bem-vindo. toda essa muvuca, nós temos É, uma pós aí na Fisioterapia Campus que vai te dar todo esse suporte. é isso aí. Inclusive, agradecer Logo a vai todos os passar. nossos alunos que participaram aí da live. Eu vi vários alunos da turma que está se formando, da turma que está começando. Então, gente, obrigado. Vejo vocês amanhã com o professor Matheus Esquivel, às 18 horas, tá bom? Deixa o seu comentário, encaminha essa live para os seus amigos. Mauricião, obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado a você, obrigado a todos. Leonardo Comazelo, obrigado. Ana, obrigado pelas informações que vocês me deram ao longo dessa semana.